Olá, pessoal do oitavo ano. Vamos aí fazer uma breve revisão sobre o Brasil Imperial, especificamente o Primeiro Império, o governo de Dom Pedro I. Falaremos sobre a Constituição de 1824, os grupos que disputavam e se conciliavam no poder, sobre como ele foi ficando bastante impopular, algumas revoltas regenciais e a solução de liberais e conservadores para acabar com as revoltas populares do golpe da maioridade. Bom, por que o Brasil estava precisando de uma nova Constituição? Ao menos politicamente o Brasil estava independente. Tá certo que economicamente ficamos com uma dívida para com a Inglaterra, né? Para pagar a rescisão de contrato com Dom João VI, mas politicamente éramos uma nação livre. Dom Pedro I tinha escolhido ficar com as elites brasileiras, não é? Enfim, precisávamos ter uma lei própria e não mais seguir a lei de Portugal, que seguimos quando éramos uma colônia. Dom Pedro I, depois de uma série de percalços, realmente conseguiu, em conciliação com os deputados liberais e conservadores, fazer uma nova lei para o país. Só que nessa nova lei, 3 aspectos mostravam bastante aí do caráter autoritário de Dom Pedro. O fator mais importante foi o poder moderador. Vocês lembram lá do Iluminismo que um gênio da política chamado Montesquieu, aquele dos montes que eu fiz, né? Lembra? Do monte executivo, do legislativo e do judiciário. Ele tinha elaborado um jeito de não termos mais governantes absolutistas, porque, segundo a teoria de Montesquieu, um poder fiscalizaria, controlaria o outro, não é? O poder controla o poder. Só que Dom Pedro I deu uma pedalada jurídica e ele fez um malabarismo e inventou um tal de quarto poder, o poder moderador, no qual ele poderia fiscalizar e moderar os outros poderes. Então, vamos supor que um juiz do poder judiciário mandasse prender alguém que simpatizava com Dom Pedro. Ele teria autorização para pedir para soltar. O poder dele estava acima do poder judiciário, poderia corrigir o poder judiciário. Vamos supor que os deputados do poder legislativo fizessem alguma lei que desagradasse a Dom Pedro, como, por exemplo, aumentar impostos de grandes fazendeiros. Acho que eles não fariam isso, mas que desagradasse porque Dom Pedro tinha amigos fazendeiros. Ele poderia pedir para essa lei ser revogada por meio do seu poder moderador. Eu acho que o melhor nome seria um poder controlador do que moderar, porque não moderava, controlava. Ótimo. E esses deputados eram eleitos de que maneira? Eles eram ricos, eleitos por ricos, porque o voto censitário, que estabelecido na Constituição de 1824, censurava o voto para os pobres. É um jeito de você lembrar aí que o voto censitário censurava a participação dos mais pobres. Era baseado também numa teoria iluminista aí de um cara chamado Voltaire, lembra? Que dizia que você vou ter que ser sábio se eu quiser governar. Então falava, olha, se você não foi capaz de ter a sua própria fazenda, se você não for capaz de administrar bens, como você vai querer interferir na política do país votando? O voto é só para quem se mostra mais capaz. Só que esse tipo de voto perpetuava o status quo no Brasil. Do jeito que ficava, né? Sempre com os poderosos no poder, sem chance do povo interferir nessa dinâmica política. E Dom Pedro I conseguiu uma boa margem de publicidade com os padres e bispos do Brasil Imperial, numa espécie de negociação na qual a religião católica seria a única oficial. Bem ou mal, Dom Pedro tinha um excelente palanque, na verdade um púlpito, né, o lugar de onde o padre falava antigamente, em que falariam bem do imperador, porque saberiam que as religiões afro e indígenas estariam proibidas no Brasil. Será que elas realmente foram extintas? Não. O povo sabe misturar o sincretismo religioso. Então, o indígena está proibido de cultuar ao sol ou à montanha. Ele coloca um manto em Nossa Senhora de maneira que ela lembre uma montanha, e uma coroa circular de maneira que aquilo lembre o sol acima da montanha, por exemplo, e facilmente ele consegue continuar com o culto ao sol e à montanha, ainda que de maneira disfarçada. Um negro está proibido de fazer seus cultos, suas homenagens ao orixá da guerra, por exemplo, Ogum,
Mas ele fica sabendo que houve um santo católico que andava a cavalo e usava espada, São Jorge. Falou, não, não vou fazer o culto para Ogum, vou fazer o culto para São Jorge. No fundo, ele sabia que era para Ogum, e assim as crenças africanas e indígenas continuaram existindo no Brasil até serem novamente liberadas com a liberdade de culto após o Estado Novo. Bom, temos aí como o poder estava dividido. Dom Pedro I, todo poderoso, com seu poder moderador, tinha um poder que mandava nos outros. O poder legislativo poderia criar as leis, mas, de fato, elas não eram seguidas. O poder executivo executava as leis, era o próprio imperador. O poder judiciário dos juízes julgava as leis, mas que a qualquer momento poderiam sofrer interferência de Dom Pedro. Os grupos políticos do Brasil Imperial eles vão ser mais atuantes ainda no Segundo Império, mas no Primeiro Império eram praticamente liberais e conservadores. Tá? Os liberais, para você lembrar, queriam liberdade para cada província. Província era o nome que davam para os estados, tá? Mas cada estado teria direito de fazer suas próprias leis, uma certa liberdade do que fazer com os impostos que arrecadasse. Já o grupo conservador, os conservadores, para você lembrar, queriam conservar o poder na capital. A capital, Rio de Janeiro, ditaria as regras, ditaria as leis, o uso dos impostos para todo o país, centralizando o poder nas mãos do imperador. Existia um terceiro grupo que vai deixar de existir em 1831, que era o grupo dos regressistas, que depois que Dom Pedro I abdicar, vai querer o regresso, o retorno de Dom Pedro I. Quando ele morre, não tem mais sentido desse terceiro grupo existir, né? Esses grupos rivalizavam entre si, aí como eu já falei, no aspecto político. Mas o principal inimigo deles era o povo. Se o povo decidisse tomar o poder, estes dois grupos seguramente se uniriam e fariam leis, se alternariam no poder aí, de maneira que o importante é que o povo não assuma o poder, o importante é que não haja muita participação popular, e sim que as elites continuem ditando as normas do país. Vai ter um próximo item que eu vou falar do golpe da maioridade, onde vai ficar muito clara a união desses dois grupos. Então temos aí uma caricatura da época, eleições para deputados, e os liberais conservadores tentando fazer a balança pender cada um a mais para o seu lado, mas de fato eles são mais parecidos do que diferentes. Existe uma expressão que eles eram farinha do mesmo saco. Dom Pedro I vai deixando o poder subir a cabeça. Realmente o seu excesso de autoritarismo chegou ao auge quando ele reprimiu a Confederação do Equador. Alguns estados do Nordeste estavam proclamando uma república local. Até acredito que, como imperador, ele deveria evitar este movimento de caráter separatista, mas o problema é que as punições aos líderes, principalmente ao Cipriano Barata e ao Frei Caneca, foram de uma violência brutal. E isso causou grande comoção popular, principalmente nos estados, nas províncias mais afastadas da capital e até mesmo na capital. Dom Pedro I mostrou-se muito ambicioso politicamente, e com a morte do seu pai, o Dom João VI, era natural que quem assumisse o trono português fosse o irmão de Dom Pedro, o outro filho de Dom João VI, Dom Miguel, que voltou para Portugal, como era o pedido das cortes portuguesas na época, lembra? Depois que a família real portuguesa voltou para Portugal após a derrota de Napoleão, e que Dom Pedro I tinha optado, no dia do fico, ficar com as elites brasileiras. Pois é, agora ele estava fominha. Ele queria bater o escanteio e estar na área para cabecear. Ele falou, não, eu consigo governar o Brasil e Portugal ao mesmo tempo. Não foi possível, as próprias elites portuguesas acabaram apoiando Dom Miguel, e ele teve mais uma derrota política nesse aspecto, né? Muito bem, Dom Pedro I também tentou fazer algo meio que sem pé nem cabeça, realmente fazer com que o Uruguai, a província cisplatina, que estava se tornando independente, virasse uma província a mais do Brasil. É como se o Brasil ficasse mais comprido no sul ali. E é lógico que a Inglaterra não gostou de que o Brasil ficasse tão grandioso assim, apoiou a província cisplatina, o Uruguai, que realmente conseguiu vencer esta guerra contra Dom Pedro. Dom Pedro teve que abdicar. A gente não fala que rei renuncia para evitar cacófato, né? Tipo,
o rei renunciou, não, a gente fala que o rei abdicou. Então, ele abdica, mas seu filho tem apenas 5 anos de idade. Durante um certo tempo, o Brasil será governado por representantes do imperador. E como eu sempre brinco, crianças de 4º ano primário, quando a tia sai e fala para alguém anotar o nome da lousa de quem conversar, né? Que esta pessoa será a representante da tia, os colegas já costumam não respeitar muito. Imagina o povo brasileiro se iria respeitar os representantes do imperador. Realmente será um momento, aí o período regencial, o período dos representantes, de grandes revoltas na história brasileira. Então, nós temos ali uma caricatura de Dom Pedro e Dom Miguel como garotos mimados disputando o trono, né? A Inglaterra, de alguma maneira, as elites portuguesas falando, olha, o certo é que o seu irmão fique com esse brinquedo, tá? Nós temos ali as províncias do Nordeste que realmente queriam fazer um movimento republicano de caráter separatista, e nós também temos o que seria o atual Uruguai, que Dom Pedro queria anexar como uma província cisplatina do Brasil. Nestes 3 aspectos, Dom Pedro realmente se deu mal e acabou tendo que abdicar. O Brasil sendo governado por representantes, por regentes, como eu já falei, acaba sendo marcado por revoltas. O povo não está acostumado a obedecer representantes do imperador. Se até contra o imperador eles estavam fazendo manifestações, como na Noite das Garrafadas, quando Dom Pedro voltou de uma viagem que ele fez para Minas Gerais, estava voltando para o Rio de Janeiro. E alguns bajuladores tentaram fazer uma festa de boas-vindas, mas a população local já não aceitou e reagiu jogando garrafas nesses apoiadores de Dom Pedro. Imagine agora sem Dom Pedro no poder, o Brasil sendo governado por representantes. Um destes representantes foi um padre, o padre Feijó, que até bolou uma ideia. Ele falou, precisamos fazer uma guarda nacional para combater as revoltas populares. Talvez você me pergunte, já não tinha o exército? O padre Feijó e as elites locais, os liberais, os conservadores, avaliaram que o exército era formado em boa parte por soldados pobres, e que soldados pobres não bateriam com tanta vontade em outros pobres que estariam se manifestando. Então, que o ideal era formar uma guarda com filhos das elites. Este sim, se a fazenda do pai destes garotos, que agora eram da Guarda Nacional, fosse invadida, eles realmente teriam muita vontade de conter essas revoltas. E durante um certo tempo a Guarda Nacional até cumpre esse caráter repressor, mas as revoltas se espalham de norte a sul do país, ficando inviável o Brasil ser governado por regentes na visão das elites. E aí aqueles 2 grupos rivais que nós já comentamos, os liberais e os conservadores, eles se unem e falam, olha, eu não gosto de você, você não gosta de mim, mas eu gosto menos ainda do povo no poder. Ah, eu também. Então, vamos entrar num acordo e vamos colocar o menino que está de 14 para 15 anos aí para governar, e pelo menos o povo está acostumado a obedecer imperadores. Ele será o imperador, nós dizemos para ele um pouco o que ele deve fazer, nos alternamos no poder, e assim evitamos novas revoltas populares, e, de grosso modo, desse jeito foi bolado o golpe da maioridade. Temos ali as revoltas que pipocaram no país, então, a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, a sabinada na Bahia, a Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Sempre essas revoltas com características de cunho de não liberal, né, de não quererem os impostos da capital, e também com um viés separatista. Se não for para pagar impostos para a capital e se for necessário nos separarmos, que nos separemos do país. Bom, está aí o padre Feijó e a Guarda Nacional que ele criou também para combater parte dessas revoltas. Se você quiser dar uma aprofundadinha por conta própria, esta apresentação está disponível em Primeiro Império Slides. Este vídeo você já chegou até ele, mas caso queira indicar para outras pessoas, ele está em gg.gg, Primeiro Império YouTube. E se você quiser testar os seus conhecimentos, faça os 5 testes aí, valendo 2 pontos cada. A correção é automática, você terminou de enviar, você sabe quantas você acertou, gg.gg/Primeiro Império Forms.
Espero que esta revisão tenha lhe ajudado a entender um pouco mais deste período da história brasileira chamado Primeiro Império. Um grande abraço e até a próxima!